Eu me lembro que eu sempre dou um testemunho que quando eu fui pregar pela primeira vez, tive a oportunidade, eu me preparei a semana toda, fazendo esboço, não tinha muita noção. E eu preparei uma mensagem para uns 45 minutos, eu falei assim, essa mensagem vai ser de 45 minutos para 1 hora. Mas eu me lembro que quando eu ministrei 5 minutos, já não tinha mais o que falar, fui ficando com a boca seca, e uma mensagem de 45 minutos, em 5 minutos eu concluí. Mas os começos são assim mesmo. É, eu sei que muitas pessoas estão começando, muitas vezes para ir à frente, até para dar um testemunho. Não é fácil, mas uma coisa é importante, você não desistir. Porque quando a unção chega, aí tudo muda. Não quer dizer que vai ser fácil. Sempre pregar é um desafio, porque é uma responsabilidade. Você ouvir a voz de Deus, a palavra rema para aquele dia, sempre vai ser um desafio. Mas aqueles começos não foram tão fáceis assim. Não estou dizendo que hoje seja fácil, mas foram dias onde eu passei pela escola sendo forjado para ser um ministro. Mas foram dias importantes na minha caminhada e na minha jornada. E eu me lembro que quando eu estava no início, minha irmã, a Lil, ela congregava na Igreja Presbiteriana do Brasil e muito ativa lá, participando do coral, essa coisa toda. E ela dizia assim, eu preciso ajudar o meu irmão. Eu estava começando e ela veio, era também com uma mulher de oração, de intercessão. E eu me lembro que eu ministrava e ela ficava angustiada. O que vai sair daí? Gerando a mensagem e ela ali, sabe, intercessão e oração, formatando mesmo algo poderoso. E foram dias desafiadores. E, né, na caminhada, na jornada, para formar a base mesmo do ministério. Eu acredito que a criação dele deu todo esse respaldo para ele, foram as bases, né, do caráter dele, dessa dedicação tão grande que ele tem, desse amor exacerbado pela igreja. Se você olhar assim, você fica boba de ver alguns detalhes, né? Éramos de uma igreja tão simples e, de repente, as características dele foram sendo colocadas na igreja. Eu me lembro que o lugar onde nós congregávamos era um lugar muito simples, não tinha forro. Eu me lembro, era um carpete verde. Nós não tínhamos um gabinete pastoral. Era uma antiga marcenaria, você imagina. Mas foi ali que Deus começou a mover e trazer esse avivamento. E a igreja então mudou da 13 de maio para 14 de julho. E a gente foi junto, fomos reformar o prédio, né? Era uma marcenaria velha, cheia de sujeira. E nesse dia, nesse tempo, até o corpo de bombeiro que foi lá lavar, com aquela guincho, né, de bombeiro para derrubar a sujeira, que era muito grande. E aí nós trabalhávamos, nós pintamos a igreja, fizemos os banheiros e era muito voluntariedade. Nós tínhamos um coração muito unido dentro da igreja e servindo, né? E ele era já presbítero nessa época, eu era diácono, e a gente trabalhava incansavelmente para Deus como voluntário mesmo, servindo o Senhor com todo o nosso coração. E nessa época a igreja tinha uma dificuldade de crescimento. Já estávamos uns 2 anos, né, trabalhando e ela não crescia. E nós começamos a orar. Né? Fizemos propósito de orar todos os dias para que Deus viesse manifestar. E eu me lembro que nesse período, Deus já começou a revelar algumas coisas na igreja e a igreja começou a ter um processo de rompimento. E nessa fase do rompimento, ficou vago o cargo de pastor, porque o pastor saiu da igreja e ficou sem pastor. E aí nesse período que ficou sem pastor, o pastor Hélio dos Estados Unidos veio, pegou uma carona de avião e ele veio ungir o Edmilson pastor, né, que era presbítero, foi ser ungido pastor. E aí ele foi ungido pastor nessa época e eu, né, também continuei trabalhando na igreja com ele. E nos primeiros meses, eu acredito que foi o primeiro dificuldade que ele enfrentou, né? Porque ele era empresário, ele era da área da indústria e do comércio, ele tinha uma indústria aqui na Mascarenhas de Moraes, né? E tinha um comércio na Avenida das Bandeiras, de ferro. Em Campo Grande ele sempre trabalhou com ferro, para serralheria, indústria, essas coisas.
E aí a igreja começou a se dividir ali entre a igreja e a parte profissional, né, a parte de empresarial. E aí um dia eu estava orando na igreja, ele chegou na igreja e ele falou: Zé, a situação agora está difícil, eu vou ter que decidir, escolher, né? Porque a empresa suga a minha energia, eu também tenho essa questão de a empresa também não está indo, né? Tem que cuidar da empresa, porque é de lá que vem meu sustento, e a igreja também é pequena, não tem como sustentar ainda. E naquele dia eu estava nessa indecisão, aí eu falei para ele, né? Onde foi que eu falei para ele? Não dê esperança para o diabo, né? Vamos tocar para frente esse negócio. E nesse dia, né, ele decidiu que ele ia fechar a empresa, praticamente, né? Decidiu fechar a empresa e seguir de fato só apacentando e ministério integral. E nessa época a igreja começou a ter um avivamento, um rompimento. A partir do momento que ele assumiu a igreja, ele decidiu, né, Edmilson sempre teve muito carisma, né, muito equilíbrio, carisma, dedicação. Eu me lembro até que o pastor Hélio sempre teve uma conexão muito forte com ele, uma proximidade, um amor muito grande com ele. A gente percebia isso. E quando ele assumiu o pastorado, eu vejo assim que foi uma liberação espiritual também. Porque a igreja era muito travada antes, né, espiritualmente. E aí começou um movimento espiritual. Eu era novo, 30 anos, 31 anos. E enfrentando tantas guerras, e ainda como empresário, eu continuei, fui ungido pastor, e por aproximadamente 2 anos eu continuei como empresário. A Marisa trabalhando no Tribunal de Justiça, concursada, e também um cargo de confiança. E Deus falou comigo a respeito da renúncia da empresa. E eu me lembro que era dezembro, e eu, no dia 1º de janeiro, não abri mais a empresa, fechei. E vivemos assim um tempo de guerra mesmo, financeira. Naqueles dias eu não tinha um salário da igreja, eu tinha uma ajuda de custo, como um salário mínimo. Fiz a renúncia da empresa e vim pela fé. E a Marisa dava o suporte, mas já com uma criança. Depois de 5 anos veio a Rafaela, e foi nesse início, tudo nesse começo. Então a igreja não tinha essa estrutura que nós temos hoje. Pagávamos um aluguel, e um aluguel tão barato, na época eu me lembro, R$600, e nós tínhamos dificuldade de pagar esse aluguel, logo no começo. Mas Deus começou a mover, a glória de Deus se manifestando. Vivi dias de guerras, eu disse que eu já passei por ventos, furacões, tufões, tsunami, já vi o Satanás. E Deus, naqueles dias, me deu uma palavra, que essa palavra ficou muito forte: necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade do Senhor, alcanceis a promessa. Esta palavra queimava dia e noite, e sempre compartilhávamos: necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade do Senhor, alcanceis a promessa. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que perseveram pela fé. Mas pela graça de Deus, e muitas vezes a misericórdia de Deus, nos preservou. E essa renúncia que eu fiz de uma empresa, e hoje eu olho assim, é algo muito insignificante. E era, naqueles dias, lógico, algo grandioso. Mas hoje é nada diante daquilo que Deus fez. Trazendo uma memória nesta jornada, Deus me deu sempre homens muito valentes. Esses homens e mulheres. Eu digo que a minha sogra, ela tem um papel importantíssimo e fundamental no meu ministério. Eu não tenho dúvida disso. Sempre se posicionando como uma mãe espiritual mesmo, assim como Débora, aquela mulher valente que se coloca na linha de frente de uma guerra. A igreja começou com 8 pessoas. E nós orava muito, chorava muito na presença de Deus, e veio muita profecia, né? Que ia vir muita gente ali. Mas a gente orava, cadê a gente, né? Mas um dia começou a chegar, né? As pessoas de todo lado.
E nós não tínhamos dinheiro para nada, né? Nem para comprar um telefone para a igreja. Mas nós ganhamos um telefone, né? Do Paulo. E aí nós sempre orando, ia fazer muita vigília, né? Na mata. E tinha muita profecia para a igreja, né? Mas foi muita luta, muito choro. Mas nós resolvíamos tudo na oração, né? Orávamos e tínhamos vitória. Tinha luta, orávamos e tinha vitória, né? E foi um ministério muito lindo, de muita luta, muito choro, mas muita vitória, né? Aí um dia nós começamos a ver, chegando o povo assim, né? As profecias se cumprindo. As profecias tudo se cumprindo em nossa igreja. Então Deus me deu homens e mulheres nesse início de caminhada. O próprio pastor José Hilton hoje foi como um Caleb ao meu lado. Então, a igreja evangélica, nessa época, no início dela, ela era muito parecida com a igreja de Atos, né? Era muito parecida na comunhão, na oração, né? É um costume, partir do pão. Então nós éramos muito unidos nas casas, né? Nas reuniões, tínhamos muita coisa em comum. É como diz a Bíblia, tinham tudo em comum. Eu e o Edmilson, que é meu tio, né? Nesse período das nossas vidas, a gente se uniu tanto que teve uma época que quase as nossas contas bancárias era um do outro, né? Um mês que um estava apertado, alguma coisa, o outro emprestava para o outro, dávamos dinheiro um para o outro. A igreja fluía muito as coisas nesse sentido, e eu com ele, a gente era muito unidos mesmo nessa situação. Então a gente desenvolveu algo muito bonito de amor, a igreja tinha essa sensação de amor entre as pessoas, pureza, né? Pouco mais à frente, um pouquinho, já no início também, 2 anos de ministério, vem o pastor Clodoilson, a pastora Ana, e eu me lembro quando eles chegaram na igreja, eram pastores, mas também passaram por tantas guerras, fazendo parte de um ministério abençoado, e Deus deu uma palavra, ele sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa foi a palavra que ele recebeu. Eu conheci o apóstolo, ele não era pastor ainda, nos campos de Salão. Fernando foi esse interlocutor para que a gente pudesse ter essa proximidade, tanto dele como do Zé Hilton. E eu visitei ele algumas vezes na Steel Metal, que era a empresa que ele tinha. Aí ele já era pastor nessa época. E ali eu até pedi para que ele nos ajudasse num evento que a gente ia ter na cidade, em 93, que era um evento como se fosse uma marcha para Jesus, mas naquela época o movimento era chamado de Pro Líder. E ele nos apoiou dando as camisetas para esse evento, que foi um marco para nós naquele ano. Depois, em 94, Deus moveu o meu coração mais da minha esposa, para que a gente se desligasse do local onde nós estávamos e que ele iria nos direcionar a um lugar. Visitamos algumas igrejas e gostamos, ficamos ali. Quando foi naquele mesmo ano, em novembro, Deus confirmou no meu coração que era ali o local. E assim nós estamos nessa caminhada desde 94, né? São 28 anos aí juntos. A gente tinha muita dificuldade financeira naquele tempo. Em 99 nós fomos em 2 carros para conhecer a visão dos 12 pelo apóstolo Valnice Milhomes, que estava trazendo o pastor César Castelhanos. E aí nós nem tínhamos carro com condições de viajar assim. Aí o irmão Walter e o Edson, aí cada um com um carro deles, foram conosco e fomos em 8 pessoas, 4 em cada carro. Foi uma experiência marcante para nós também, aquilo ali, o começo, toda aquela dificuldade, mas depois
ali houve um rompimento, eu falo assim, um rompimento na área financeira. A gente percebeu que as coisas começaram a mudar, muitas coisas começaram a mudar. E Deus foi ampliando a nossa visão. E eu louvo a Deus por esse líder que é o apóstolo Edmilson, que tem essa visão macro, né? Que nos impulsiona e nos leva a ir mais longe. Então, assim, as experiências de viagens para Israel, assim, todas as vezes que a gente ia, seja para Israel, para os Estados Unidos, para Chicago, para qualquer evento fora, em algum congresso, uma das coisas que mais me impacta na vida do apóstolo Edmilson é que ele nunca caminha sozinho. Ele sempre leva pessoas com ele, né? E isso não é de agora. Estou te falando de uma viagem de 95, estou te falando de uma viagem de 99, e todas as viagens era para Porto Seguro, era para Israel, era para alguma conferência nos Estados Unidos, era para Gana, sempre investindo na liderança. Quer dizer, aquela visão que ele tem de ajustar a máquina, né, para não se perder a colheita, ele sempre teve isso muito forte no coração dele. Então ele levava pessoas para crescer junto com ele. Então não é uma pessoa que retém só para ele, ele quer compartilhar. Vimos que Deus estava levantando ele na cidade, que a igreja estava crescendo. Deus nos chamou para virmos para a igreja evangélica, na época a igreja evangélica em Campo Grande. E nós viemos por uma obediência a Deus, por um chamado de Deus, e começamos a nossa caminhada. Como o próprio pastor Clodoilson disse, com muita luta, com muita dificuldade, mas com muita vitória também. E o Clodoilson sempre foi do jeito que ele é, muito dinâmico, muito ativo. E naqueles dias ele também subiu aos montes de oração e passava uma noite. Eu me lembro que a gente se encontrava nesses montes. E ele tinha a oportunidade de ir para outras igrejas, a própria Sara Nossa Terra, que naqueles dias era uma igreja que estava florescendo em Campo Grande, uma igreja muito ativa, viva, que influenciava. Ele teve até a possibilidade de ir para lá, mas Deus disse a ele, aqui é o teu lugar. E eram dias em onde nós estávamos começando. Mas ele entendeu e não foram dias fáceis também, porque ele não tinha muita abertura, e desempregado, financeiramente muito debilitado. Deus foi abrindo portas, depois foi trabalhar com a Célia na garagem, Deus foi abençoando. E depois Deus falou com ele a respeito do tempo integral. Não era fácil para nós pagar os salários de pastores, a maioria eram voluntários, mas ele se dispôs mesmo a vir para o desafio como eu vim, mesmo sem salário. Falou, eu estou aqui eu vou ficar. E ele permaneceu. E desenvolvemos essa jornada tão extraordinária e fizemos planos, porque o meu plano era ter alguns homens comigo e envelhecermos juntos no mesmo lugar. Essa era a nossa visão. Mas os planos de Deus são mais altos que os nossos planos. O chamado do meu irmão caçula foi uma coisa bem natural, porque a gente já cresceu naquele ambiente de serviço na igreja. Mas de repente ele virou pastor, ele foi ungido pastor. E a gente teve consciência que a gente precisava ajudar. Então a gente se colocou junto dele, orando por ele. E nesse período foi uma explosão aquela igreja. Quando ele foi levantado para o ministério, houve uma explosão no mundo espiritual na cidade. Então houve um movimento muito grande, as pessoas vinham conhecer, pastores de outras igrejas vinham conhecer. Então a igreja começou a ter uma identidade. Ele era uma pessoa muito acessível e de fácil convivência, as pessoas chegavam e falavam com ele. Então as pessoas vinham procurar e aquilo virou um movimento que aglutinava as pessoas nas portas, por dentro, por fora da igreja, nas janelas, para ouvir a palavra. Nesses dias eu comecei a frequentar a igreja, ir lá na igreja também e ver o meu irmão pregando, e aquilo me dava um desespero lá no banco, porque a gente ficava tudo espremidinho, porque não tinha espaço nem para mexer os braços, mas eu ficava assim, até prendendo o fôlego, orando, intercedendo pela palavra, para que saísse, Deus desse uma palavra poderosa, porque as pessoas estavam com fome, penduradas na janela, lá no terreiro, olhando e querendo algo mais. Havia uma multidão e eu me sentia
atropelada ali para orar, para que a palavra viesse com poder e graça através dele, para aquelas pessoas tão famintas. Mas a palavra nunca faltou. Era uma palavra tão ardente, tão vigorosa, simples, mas forte, no coração do meu irmão, através do Espírito Santo, que atendia aquelas necessidades das pessoas. Havia uma fome espiritual na cidade e as pessoas começaram a ir buscar isso. Então, o ministério dele começou a tomar fôlego, a ter uma identidade na cidade, e pessoas foram sendo levantadas por Deus naqueles dias. Eu sei que eu tenho tantos outros homens e mulheres. Eu me lembro, o pastor Daniel veio para estar um tempo comigo. Deus permite. Eu entendo que depois você amadurece. Tem coisas que você não entende no começo. E ele veio permanecer um tempo, 2, 3 anos, eu não me lembro muito bem. Mas também foi um tempo especial, me ajudando nesse direcionamento, já com tanta experiência, consolidando. Depois aprove a Deus que ele se mudasse de Campo Grande. Ficamos um período aqui de aproximadamente 2 anos e pouco e trabalhamos com pequenos grupos. Na época era grupo familiar. E eu vi esta igreja crescer e foi algo assim muito lindo, muito precioso. Mas mesmo assim a gente não entendia a grandeza daquilo que Deus estava fazendo, começando a fazer. A primeira vez que nós viemos para Campo Grande, ele nos acolheu, nós viemos de Portugal e nós ficamos um período aqui ajudando na igreja. E no começo nós tínhamos os grupos familiares, né? Aí depois que foi para as células, mas fomos muito abençoados neste lugar e nós éramos intercessores dele. Nós participávamos das reuniões de oração antes do culto, sempre tinha oração em favor dele e da igreja, e que Deus fez algo tremendo naquela época. Muitas vidas foram salvas, havia muita guerra, como existe hoje, né? Mas no começo parece que tudo é mais difícil, né? Menos pessoas para batalhar, mas hoje nós temos um exército. Lá no comecinho, eu me lembro que nós começamos os grupos, eram grupos familiares, e ali na Copa Sul, a Janisté, a mãe da Janisté, nós nos reuníamos na casa e a Janisté preparava o louvor, o cassetezinho com as copiazinhas das letras, e a gente fazia células. Eu me lembro menina, né, começando, o apóstolo indo no grupo familiar, quando eu levava o CD ainda para tocar, né, e ele ia até lá. Tudo começa com uma aliança. E ele nos ensinou, e o que nos prende ali é o amor nesta aliança, né? E essa marca foi ficando em nós, né, da fidelidade, né? E isso a gente carrega para nós, isso chega nos nossos discípulos. E a igreja nessa época era muito simples. O local que nós congregávamos era na 14 também, mas mais à frente era uma serralheria, se eu não me engano. E quando eu entrei naquela casa, eu me senti em casa, literalmente. A simplicidade daquele lugar me envolveu, me abraçou. E eu comecei a criar raízes ali. Eu gostava de estar ali, eu gostava de estar no culto, na escola dominical. E ouvindo as ministrações. E um dia, o apóstolo ministrando, ele fez o apelo. Quem gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? E naquele dia eu senti aquele convite adentrando ao meu coração. E eu levantei as mãos e aceitei Jesus naquele dia como meu Senhor e Salvador. Depois de alguns dias, o apóstolo novamente ministrando a palavra, eu fui batizado pelo Espírito Santo sentado. Ele não tinha feito apelo, ele não tinha ministrado, mas sentado, através da ministração da palavra, eu fui ministrado e recebi o dom de falar em línguas estranhas. Eles eram tão jovens, depois casaram, teve a filhinha. Eu estou participando dessa história. E eles participando da minha história. E hoje a Janisté, uma mãe extraordinária, uma profissional competente na atividade profissional dela. E o Wagner também, sempre muito crente, assim, perseverantes.
uma estabilidade na jornada, na caminhada, sem os altos e baixos. E aprove a Deus me dar a graça de separá-los para o ministério pastoral. E hoje são nossos pastores ali no campus da Vila Margarida. Talvez eu não consiga lembrar todos os nomes, mas as pessoas foram importantes, né, nessa caminhada, nessa jornada. E eu trago aqui a memória do nosso começo. A igreja ela começou na Copa Vila 2, na casa da avó do hoje pastor Fernando, mas ele era uma criança, quase um adolescente, ainda muito novinho, chegando à igreja. Depois a igreja mudou ali para 14, perto da Ferona, né? E interessante que aí todo domingo ali a gente ia para os cultos. E como eu era criança, né, eu não queria muito ir para a igreja, né? Eu queria ficar na rua, queria ficar brincando, né? Queria jogar bola, enfim. Mas a minha avó ela era muito firme nisso, né? Com ela não tinha negociação. Domingo era dia de ir para a igreja, era dia de ir para o culto. Não tinha conversa, né? Tinha que ir. E ela deixava ali, arrumava, deixava tudo pronto e a gente pegava o ônibus lá da Copa Vila 2 e ia para o culto. Não tinha como negociar isso com ela. Passou um tempo, né? Quando uma época a igreja ficou sem pastor. E aí foi quando Deus falou com o pastor Hélio, né, lá nos Estados Unidos, para ele vir aqui ungir, né? Foi quando ele veio e ungiu, né, o pastor Edmilson, né? Ele foi ungido a pastor e foi quando ele assumiu a igreja, iniciou o ministério. E eu me lembro que eu estava lá, né, nesse culto, nesse dia da unção do pastor Edmilson e no início do ministério dele, né, eu me lembro desse culto, apesar de ser muito novo na época, mas eu tenho lembranças, né, daquele culto. E eu me lembro que nessa época a gente, como eu falei, a gente era uma família muito simples e a gente não tinha condições de ir para a igreja. Então todo domingo ali eu ia no culto, terminava ali a reunião, o próprio pastor Edmilson, ele me dava ali o passe para que no próximo domingo eu estivesse ali novamente na igreja. E nós estávamos nesse lugar tão pequeno, e eu me lembro quando surgiu a oportunidade de mudarmos para um lugar maior. Mas não estava no meu coração. E de repente chegou um corretor, o Honório, o José Hilton, sempre muito empolgado, disseram: olha, nós arrumamos o prédio. Tem um prédio assim extraordinário, ele é maravilhoso, era um banco. Eu disse: mas eu não estou procurando um prédio. Deus não tinha falado comigo. Mas uns dias depois, Deus falou comigo: eu estou nesse negócio. É interessante você poder ouvir Deus. As pessoas se movem porque o outro se move. E aí Deus começou a colocar no meu coração. E eu fui ver o prédio. O prédio, na verdade, era muito mais naqueles dias do que a gente podia imaginar. Porque o lugar onde nós estávamos era muito simples. E eu peguei as chaves, pegamos as chaves e eu olhei que era um prédio grande, e dentro do prédio tinha um outro prédio que era um banco financial. E era um prédio, mas dentro do prédio tinha outro prédio menor, foi feito depois. E eu pensei em alugar uma parte, porque ele alugava uma parte. E de repente, o Espírito Santo falou assim: não, aluga tudo. Nós pagávamos R$600 de aluguel, e íamos pagar ali R$3.200. Era um salto muito grande. E nós estávamos com umas chaves, olhando, e o dono do prédio, ele queria, na verdade, vender o prédio. E aí o corretor era conhecido dele, disse: olha, eu tenho uma igreja que quero alugar. Ele falou: mostra para eles, se servirem, eu posso até alugar para eles. Mas o desejo dele era vender. E quando eu estava com as chaves, Deus me deu uma palavra. Ainda que esteja morto, viverá. Foi a palavra que Deus me deu. Tem coisas que Deus dá e quem está de fora não entende. E poucos minutos depois, entrou o corretor e disse: apóstolo, pastor, o dono do prédio pediu as chaves de volta porque apareceu um comprador.
eu acho que ele vai vender o prédio. Eu disse, olha, Deus acabou de falar comigo. Ele pode fazer o que ele quiser com o prédio, mas nós vamos mudar para lá. Baseado na palavra que Deus tinha me dado, naquele momento de oração. Ainda que esteja morto e viverá. Eu falei, olha, ele pode fazer o que ele quiser com o prédio, vender o prédio, mas o prédio, nós vamos nos mudar para lá. E Deus me deu uma palavra. E ele levou as chaves. Interessante porque depois eu ouvi um testemunho de uma outra pessoa que a pessoa que queria comprar ia pagar em espécie, o dinheiro estava separado. Ele olhou para aquele dinheiro e falou, eu não vou vender mais o prédio, eu vou alugar para uma igreja. Ninguém entendeu nada, porque o prédio estava fechado há 4, 5 anos. Ele colocou à venda e não queria alugar mais o prédio. E de repente ele mudou de ideia na frente do cara da pessoa que queria comprar, que estava com dinheiro, e disse, não vou vender mais, eu vou alugar. E foi onde nós alugamos e nos mudamos para aquele novo espaço. Eu me lembro que na esquina, ali até hoje tem ali uma lanchonete, e lá atrás tinha uma pessoa que era de uma outra igreja. Quando ele soube que nós alugamos o prédio e queríamos pagar naquela época R$3.200, ele falou comigo, você ficou louco. Igreja nenhuma tem como pagar, condições de pagar um aluguel desse. Como você vai passar vergonha. E eu me lembro que o aluguel do prédio onde nós estamos, fizemos todo o projeto e tudo, quando estava para finalizar, alguém tomou a nossa frente e alugou, e chegou o momento que a gente achou que tinha perdido, né? E houve uma palavra do apóstolo que diz assim, ainda que esteja morto, viverá. E aí conseguimos, a pessoa desistiu de alugar o prédio e foi cedido para a gente, para nós mudarmos da igrejinha. Era um período assim de muita expansão, de muito avivamento, de muita graça, porque a igrejinha não comportava mais aonde a gente estava. Então aí Deus nos deu assim de uma maneira milagrosa o aluguel. Mas Deus, Ele é fiel. E nós nos mudamos e fomos ampliando, crescendo. Mas chegou o tempo do desafio, isso eu não me esqueço. Nós abrimos algumas igrejas e passamos um tempo difícil por causa de aliança, de visão. Foram pessoas que nós trouxemos, homens de Deus chamados, mas que não tinham assim o nosso DNA, nossa identidade. E as coisas não caminharam muito bem. Eu me lembro que nós ficamos com um déficit de aluguel, era $16.000 na época. E o dono do prédio dizia assim, pastor, fique tranquilo, não precisa desse dinheiro, sei que quando você puder, você me paga. Mas aquilo, pela responsabilidade que tínhamos, não podíamos deixar como estava. E eu me lembro que algumas pessoas fizeram até um movimento para a gente sair do prédio e alugar um outro lugar mais barato, construirmos uma tenda. E Deus me deu uma palavra. Nós vamos sair deste lugar no dia que Deus determinar que a gente saia. Se Ele não determinar, a gente vai permanecer aqui para sempre. E firmei na palavra, ministrei para a liderança. E de repente eu recebi um telefonema, eu estava no meu carro, um Fusca, e estava tocando uma canção. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Foi perceptível quando a glória de Deus entrou no carro. Eu comecei a chorar, chorando, e ele falou comigo assim, filho, eu sou fiel, eu sou fiel. De repente eu recebi um telefonema de uma pessoa de Curitiba. Ele disse assim, pastor, ele tinha me conhecido na Adonep, eu era capelão da Adonep, e ele tinha vindo a Campo Grande algumas vezes, e quando ele veio a Campo Grande, ele ia à igreja, mas não era membro da igreja, morava fora, morava em Curitiba. Ele disse, olha, eu quero fazer uma oferta para a igreja. Ele depositou naquela época, era $16 a $17.000, e depositou em real, mas eu fiz a comparação, o valor exato daquele déficit que a gente tinha. Tão extraordinário. Depois ele veio e trouxe mais uma oferta, onde nós compramos hoje, que é o nosso campus, um terreno ali na Vila Margarida. Então Deus, Ele é fiel. E fomos para a nossa jornada, nossa caminhada. E tão extraordinário como que Deus trabalha, como que Deus faz. Os anos passaram, a gente pagando aluguel,
De repente eu recebi uma informação que o dono do prédio estava em coma. E eu cheguei até a ir ao hospital para vê-lo. Porque ele dizia para mim, falou, olha, se eu tiver que vender esse prédio um dia, eu vou vender para vocês. Imagina, não tinha dinheiro para comprar um prédio. E como depois veio a informação, ele faleceu. Depois entrou no processo de inventário e da partilha. Um dia eu recebi um documento por direito de compra, porque éramos inquilinos, e alguém tinha feito uma proposta para comprar o prédio. 730 mil reais. Nós não tínhamos recursos para isso. Eu coloquei aquela proposta na gaveta. Comecei a orar, mas no natural é impossível. Nós fizemos uma viagem para Três Lagoas. E ali Deus me deu uma palavra, baseada em Isaías. Antes que estivesse com dores de parto, deu à luz. E Deus disse, você vai fazer ministrar a igreja e compartilhar a respeito da compra do prédio. Isso vai ser amanhã, isso será sábado. Eu acredito no poder de uma semente, eu acredito. Eu trouxe o apóstolo Dom Lynch e o Marcos Camargo para fazer uma jornada comigo e compartilhei com o apóstolo Rui de Dourados a possibilidade dele ir em Dourados, depois ir a Carapó, na igreja do pastor Alberto. E o Dom Lynch veio para Campo Grande e eu peguei o meu carro e fui levá-lo a Dourados para ministrar na igreja do apóstolo Rui e depois no outro dia íamos ministrar na igreja do pastor Alberto em Carapó. Quando nós estávamos na igreja do apóstolo Rui, Deus falou comigo para ministrar uma oferta na vida do Rui. E Deus me deu o valor de R$1.000. Eu pensei comigo, poxa, eu trouxe o pregador, veio dos Estados Unidos, trouxe o Marcos Camargo, eles vieram para Campo Grande, e eu trouxe com o meu carro para cá, com o meu combustível pago, estou pagando o hotel, e eu ainda vou ter que ministrar uma oferta na vida do Rui. Olha como que Deus faz as coisas, quando Ele quer te abençoar. E Deus falou comigo, ministra uma oferta na vida dele. Eu fui para o hotel, dormi no outro dia de manhã. Interfonaram no quarto, a secretária do hotel disse, olha, o apóstolo Rui está aqui, ele veio tomar café com você. Aí o Espírito Santo falou comigo, faça o cheque. Eu não tinha R$1.000, mas eu tinha um talão de cheque, fiz um cheque pré-datei. E quando eu estava tomando café com ele, eu falei, essa é uma oferta para você. Que ele abriu o cheque, ele viu R$1.000, ele olhou para mim e disse assim, eu profetizo 1000 vezes mais na sua vida. 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Isso era no mês de fevereiro. Fomos para Carapó, em Carapó eu recebi uma oferta. E alguém chegou e colocou uma oferta no meu bolso, depois eu fui ver, eram R$1.000. Deus antecipou a minha oferta ali, eu já recebi R$1.000 de oferta, eu tinha pré-datado o meu cheque. Fevereiro, março, abril, eu estava em Três Lagoas, fui ministrar uma conferência em Três Lagoas. E pela manhã o Clodeus estava comigo, um outro pastor. Eu fiquei no hotel, lendo e orando. Deus me deu uma palavra. Pode uma nação nascer em um dia? Antes que estivesse com dores de parto, deu à luz. Ele falou, amanhã você vai ter o recurso para comprar o prédio. Eu voltei de Três Lagoas, cheguei em Campo Grande por volta de 2 horas da manhã. Nós estávamos iniciando o terceiro culto, tínhamos 2 cultos à tarde, estávamos no começo do terceiro culto às 10 da manhã. E quando eu cheguei, subi para o meu gabinete, quando eu desci, nós tínhamos na igreja umas 100 pessoas. O Espírito Santo disse assim, não ande por vista, ande por fé. Quando eu subi no altar, eu disse, olha, eu tenho aqui uma carta, um documento, falando a respeito da compra, da venda do prédio. Nós somos inquilinos, temos o direito, porque foi um inventário. E eu vou lançar um desafio para comprarmos o prédio, levantarmos uma oferta. Foi algo tão extraordinário. Naquela manhã, Deus nos deu, na manhã, R$560 mil. E na oferta da tarde, a oferta de um dia, passou de R$1 milhão. R$1.060.000 em um dia. Fruto daquela palavra liberada pelo apóstolo Rui. Eu profetizo 1000 vezes mais. No último dia do mês de abril, nós estávamos no cartório, pagando à vista
o prédio que havíamos comprado. Quando foi no mês de junho, julho, eu vi a placa IECG Norte lá, que nós chamamos, vence. Entrei em contato e de repente surgiu a oportunidade de comprarmos um outro prédio. E na época lancei um desafio, pagamos 750 mil no outro prédio, tínhamos as prestações, demos uma entrada, e eu me lembro as prestações de 30 e poucos mil reais. Era muito dinheiro, hoje é muito dinheiro. Imagina 10 anos atrás, 10 prestações de 30 mil, 20, mais 10 prestações de 20 e poucos mil. Parecia loucura, mas quando Deus te dá uma palavra rema, não precisa consultar nem carne nem sangue. Vai que vai dar certo. Eu tinha convicção. E pagamos, compramos outros terrenos, desenvolvemos um projeto. Mas Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Hoje eu estou aqui no nosso centro de treinamento, que é o CETOC. Tem um pouco de inspiração da montanha de oração, é o lugar onde eles se reúnem, que não é uma montanha. Em Seul, na verdade, as igrejas, a maioria tem os seus lugares de oração. E um pouco do nosso CETOC aqui vem dessa inspiração, ter um lugar. Então aqui é o nosso centro de treinamento, oração e comunhão, um lugar que está ficando tão aprazível, e nós adquirimos isso aqui aproximadamente 22 anos naqueles dias, para adquirir um negócio desse aqui há 22 anos atrás, mas Deus nos deu a graça, os desafios e nós consolidamos, e hoje estamos ampliando a cada dia a nossa estrutura de comunhão, de relacionamento, de oração e de treinamento. Eu tenho aqui anotado na minha Bíblia, bem nas primeiras páginas aqui, na primeira página, algumas datas importantes. No dia 27 de janeiro de 1990, eu fui ungido presbítero. E é uma função no corpo de Cristo que auxilia, essa é a função mesmo, os pastores. E foi um período muito importante para mim, na minha formação. Dia 11/7/1992 eu fui ungido pastor. E no dia 4/11/2006 eu fui ungido apóstolo ali em Brasília. Eu acredito que a unção ministerial, ela não é uma coisa que se autoproclama. Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou bispo. Não, é o reconhecimento da igreja e a imposição das mãos de alguém que já está estabelecido. Sempre foi assim. Jesus, ele delegou, ele estabeleceu os apóstolos, e a partir dos primeiros apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, os mestres foram sendo reconhecidos e separados. E esses 3 níveis de unção, para mim, eles foram muito importantes. 90, 92, depois em 2006. E Deus me deu uma visão de uma lavoura muito grande de trigo, e o trigo estava nascendo. A gente não tinha ideia do que seria aquilo. Depois de um ano eu voltei, me cobraram porque ainda continuava os 14 membros. E eles me disseram: cadê a lavoura de trigo? Naquela noite Deus me mostrou que estava começando a chuva. E eu disse: da agora em frente para frente, o mover de Deus vai ser grande nesta igreja. Não demorou muito, o apóstolo foi ungido a pastor e fomos obrigados a sair do local e ir para 14, bem próximo aonde a gente está agora. Foi algo assim muito lindo, muito profundo, e a gente não consegue entender a dimensão do propósito de Deus. E é interessante que nessa questão de lavoura, o apóstolo teve uma revelação de Deus de que a lavoura estava grande, e Deus falou com ele: ajusta a máquina para não perder o mantimento. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que, como sábio construtor, ele colocou fundamento, mas ele diz: observe e atenta em cada um como edifica sobre este fundamento. O fundamento que é Cristo, ninguém pode colocar um outro fundamento. Mas ele fala a respeito dessa edificação, dessa construção, com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha ou feno. A obra de cada um vai ser provada pelo fogo.
madeira, palha e feno não suportam fogo. O ouro e a prata, quanto mais fogo, mais puro eles ficam. E quando Deus me deu essa palavra, Deus falou a respeito da formação de pessoas. E nesse contexto Deus me deu uma visão. Eu via dezenas de colheitadeiras entrando num campo de soja que estava maduro, e era uma imensidão essa plantação, muito grande. E as máquinas entraram, os caminhões, as carretas iam transportando a soja, e quando terminou a colheita, aquela voz dizia, olhe para o chão, e eu olhava para o chão e via muitos grãos, e o Espírito Santo falou comigo, ajuste a máquina para que não haja desperdício, ajuste a máquina para que não haja desperdício. Eu entendi que era preciso trabalhar na consolidação, através das nossas escolas. E eu trago à memória que eu saí para um retiro de oração, eu, Josailton e a Selene, minha irmã, hoje pastora. Nós fomos para uma chácara e nós ficamos ali trabalhando na formatação e orando e jejuando das nossas escolas. Daí o apóstolo foi em Manaus. Quando ele voltou, ele já trouxe uma visão de Manaus para impor, né? Aí ele, não sei como, era um dia no Ano Novo, quando terminou a vigília do Ano Novo, ele veio falar comigo que para mim iniciar a escola, eu fiquei meio assustada, né? Falei assim, porque eu era professora, né? Mas do Estado, dar aula no Estado é uma coisa, assumir uma liderança de uma escola é outra coisa, né? Uma escola cristã. Falei, tudo bem. Naqueles dias, eu estava sempre fazendo, cada ano, início de ano, eu fazia um jejum de 7 dias. Eu ia para um lugar e ficava. Naquela semana eu tinha marcado de ir lá numa chácara. Falei, eu ia com o André, o meu filho caçula. Vou ficar na chácara 7 dias. Aí eu falei, eu estou indo para a chácara, você vai lá conversar comigo. Aí ele foi com o meu filho, com o Zé Hilton. Fomos lá na chácara, mostrar o material da escola. E eu fiquei naqueles dias ali estudando. Estava fazendo jejum e fiquei vendo como que era. Ele falou assim, tem que começar, porque a gente já tinha feito 2 encontros, tinha muita gente para ir para a escola. E aí ele falou comigo. Falei, então tá bom, eu vejo. Ele falou assim, eu vou falar com o pastor Ademir, para ele ser secretário, para te ajudar lá para ver. Aí eu voltei do encontro, do retiro que eu estava fazendo, jejum, isso em janeiro, começo de janeiro, e fui para a igreja, mais o pastor Ademir, e montamos o material para fazer a escola, para iniciar a escola. A gente só tinha o material de Manaus e o material de Bogotá, para estudar e para ver como que ia montar a nossa escola. E eu e o Ademir demos o nosso de tudo. Monta apostila, monta plano de aula, monta plano de curso. Fizemos todo o material para começar. Em começo de fevereiro, não sei que dia, o dia exato de fevereiro de 2000, nós iniciamos a primeira escola. A minha profissão era costura, né? Então eu costurava tipo assim, industrial. Era muitas pessoas vinham para me atender. Então eu não tinha tempo assim para trabalhar na igreja. Ali eu estava comigo aqui, costurando tudo, né? Aí um dia ela falou assim, Má, você deixa de costurar, vem trabalhar conosco. Aí começou também o CFM, né? Eu fui participar do CFM 4 anos, ir lá para Margarida, daqui para Margarida. E depois eu ia direto para a igreja trabalhar na escola de líderes. Naquela época era a escola de líderes. Eu fui trabalhar na secretaria com a Lívia, com a Selene. E quando o apóstolo viu que eu estava lá, aí ele deu uma força, um impulso para que eu ficasse. Porque tinha outra pessoa que já estava trabalhando, né? Mas ele quis que eu ficasse. Aí eu parei de trabalhar na costura e fiquei envolvida no ministério
da escola de líderes. Eu trabalhava como secretária, mas aí eu peguei também o ministério de mestre, porque eu dava aula no domingo de manhã e terça-feira. Estava ali junto com a Selene, né? Então, muito bom. Isso tem 25 anos ou mais. E nós estávamos ali formatando os nossos materiais e começamos a desenvolver as nossas escolas com material próprio. E a pastora Selene, ela foi muito importante e é muito importante. E depois de mais de 20 anos, hoje ela está como que jubilada, continua trabalhando, desenvolvendo, né, o seu ministério, mas de uma forma diferente. E uma geração nova chegando, e eu louvo a Deus por causa dessas transições. E como é bom entendermos as transições. Não é fácil fazermos transições, mas elas são importantes. E hoje a Mara Joara, à frente das nossas escolas, o fundamento do coração dela, muito firme, muito dinâmica e muito comprometida com o nosso DNA, nossa identidade. E ela esteve um período ali ao lado da pastora Selene, e depois a pastora Selene sai e ela toca as nossas escolas e estamos avançando a cada dia. Em 2013, eu recebi o convite da pastora Selene para dar aulas na escola de fundamentos, na escola de líderes na época. E foi um privilégio muito grande participar do Ministério de Ensino, um divisor de águas, né? Eu me encontrei nesse ministério. E como foi importante esse tempo de treinamento para receber, na essência, a visão da igreja, a visão que os nossos apóstolos têm na formação desses discípulos. E a pastora Selene e a irmã Marlene nos ensinaram na íntegra todo esse processo, juntamente com a apóstola Marisa, nos orientando. E hoje nós temos, né, a nossa visão apostólica, tivemos uma transição e os materiais foram refeitos. Temos o nosso próprio material com a visão da nossa igreja e essa visão do apóstolo sobre as máquinas sendo ajustadas para formar líderes, para que não haja desperdício, está no nosso coração. E hoje, pela graça de Deus, nós retomamos os nossos próprios materiais, começando com a escola de fundamentos e depois com o nosso Centro de Formação Ministerial, CFM, que é um nível mais elevado, uma graduação maior. Estamos trabalhando mesmo na formação dos nossos discípulos com a fundamentação bíblica, sem jamais desprezarmos o mover do Espírito, a unção do Espírito sobre a igreja. Tive esse privilégio de caminhar ao lado do apóstolo René por cerca de 20 anos. Isso foi um tempo muito precioso para a minha vida, na estruturação mesmo do ministério, essa visão ampliada de nações, podendo estar com ele em Israel, debaixo de desafios muitas vezes, ele nos tira de um nível para um outro nível de conquista. E não apenas Israel, mas na Coreia do Sul. Tudo isso foi fruto da inspiração dele e dos desafios que ele lançava sobre nós para nos levar para uma nova dimensão. Muita gente nem entendeu isso, mas eu entendi. E foram 20 anos liderando, nos tornamos reconhecidos e influentes no Estado, em termos de visão, respeitados. Mas de repente Deus começa a mover algo dentro de mim para uma visão mais ampliada, uma visão apostólica mesmo. Nem eu entendia muito bem. Mas essa palavra foi para todo propósito em tempo e modo. E o sábio sabe discernir entre o tempo e o modo, é a forma de fazer. E eu pude compartilhar isso com ele. Interessante porque não tinha ainda formatado tudo dentro de mim em relação à visão apostólica do que nos tornaríamos. Mas de repente as coisas começam a acontecer. Eu tive minha experiência passando por um encontro com Deus em 1998, foi algo muito impactante e faz parte da nossa estrutura de desenvolvimento de igreja, os nossos encontros, para encontro e pós-encontros. Eu fiz em 98, imagina quantos anos, mas foi tão impactante e nós estamos reproduzindo fielmente como nós recebemos, até hoje. Eu vejo o zelo da apóstola Marisa, em que quando se estabelece um modelo, ser fiel ao modelo estabelecido. Muitas pessoas podem olhar assim, poxa, mas são tão intransigentes na forma de fazer, mas tão engessados. Não,
Quando alguém faz o encontro, ele faz pela primeira vez. Nós já fizemos centenas e centenas, quem sabe quase 1 milhar ou mais de encontros. Mas para nós pode ser o centésimo, né, o 50º, mas para quem está fazendo é o primeiro. Então eles precisam ser impactados como nós fomos impactados. Então nós temos esse cuidado. E desde o início, isso está no meu coração. Trabalhamos primeiro lá atrás com os grupos familiares, depois já trazendo essa identidade de uma célula que é a menor parte do corpo humano com a capacidade de reprodução. Por isso que nós chamamos células. E eu louvo a Deus mesmo, e eu vejo, e a bênção que eu invoco sobre os nossos anfitriões, que abrem as portas da sua casa, e o decreto profético que eu libero sobre eles é que seja como a casa de Obed-Edom. Muitos receberam a arca, a Bíblia mostra. Até os filisteus levaram a arca, mas para os filisteus a presença da arca não foi bênção. Mas Obed-Edom, interessante porque há algo ali que eles fizeram de forma diferente. Eles não receberam simplesmente por uma imposição, eles receberam de forma diferente. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-Edom em 3 meses. Todo Israel viu a prosperidade e a bênção de Deus na casa deles. E eu tenho orado para que os lares que estão sendo abertos, semana após semana, anos após anos. Me lembro do Dr. José Carlos, que ele fez uma jornada longa conosco, ele dizia: apóstolo, é um prazer, uma alegria poder receber Jesus na minha casa, através dos meus irmãos. Ele falou: antes de eu me converter, eu fazia isso toda sexta-feira com os meus amigos do mundo, e passávamos a noite toda jogando baralho, bebendo, comendo. Hoje eu faço para Jesus. E eu me lembro do Dr. José Carlos, nessa jornada, nessa caminhada. Então eu louvo a Deus, eu quero abençoar você nessa disposição, uma bênção especial mesmo, sobre a sua casa. Que a sua casa seja como a casa de Obed-Edom. Nós vamos avançar, e a nossa visão é a visão celular. A igreja nas casas, abençoando os lares, o lugar da comunhão, o lugar do relacionamento, o lugar onde as pessoas são cuidadas e amadas. Imagina as pessoas vindo apenas do templo num domingo, nem se conhecem. Mas nós somos uma igreja, que somos um corpo, que nos importamos uns com os outros. E a célula é a nossa base. É a nossa base de conquista, de crescimento. Eu louvo a Deus pela disposição dos nossos líderes, que são incansáveis. O nosso maior crescimento vem através das nossas células. O nosso maior crescimento vem através das nossas células. E eu louvo a Deus pela disposição dos líderes. E eu acredito que Deus ainda tem muito mais para nós nesse processo de formação. A pregação é um trabalho. Então a graça, ela se manifesta. Mas como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então alguém precisa desenvolver algo e trabalhar. Então a graça não anula o trabalho, a graça não anula a lei da semeadura. E a igreja é um corpo que opera, que trabalha conjuntamente para o engrandecimento do reino de Deus. E nós temos essa consciência. E numa intervenção de Deus, porque como bancário não era simples isso, aprove a Deus que depois de uma gestação 9 meses, o banco pudesse me desligar com todos os meus direitos. E em novembro de 2010, eu fui estabelecido como superintendente geral da IECG, e como diz sempre o apóstolo, eu fui promovido, Deus me promoveu, porque no banco eu era gerente e aqui na IECG eu fui estabelecido como superintendente, auxiliando o apóstolo e cuidando das mais diversas áreas da igreja. Porque no início, quando a igreja era uma igreja com 100, 200 membros, praticamente todas as coisas chegavam ao apóstolo para poder ter as definições. Mas como nós somos grandemente abençoados na amplitude e na expansão, então havia outra necessidade e eu fui estabelecido para estar ao lado dele, para poder atender a família apostólica, para atender o apóstolo Edmilson e a apóstola Marisa nessa caminhada, algo que me alegra muito, porque tudo que foi investido nos meus treinamentos, tudo que os bancos investiram em mim, eu pude colocar em prática e também, com a graça de Deus, poder desenvolver todos os acontecimentos. E o meu desafio maior como apóstolo é trabalhar com os nossos pastores, trabalhar na nossa liderança,
para que todo o corpo de Cristo opere conjuntamente. Isso é igreja. Isso é ser igreja. A igreja não é fruto ou resultado de trabalho de uma pessoa, de duas ou de 10. É todo o corpo operando. Imagina o corpo humano, é um paralelo. Tem o meu dedinho da mão, todos estão vendo, mas o meu dedinho do pé, ninguém está vendo, mas eles são importantes. Imagina, os dedos são importantes. Então existem pessoas no corpo que não são tão visíveis, mas elas são fundamentais. Não é uma coisa que se vê, mas se ela deixar de operar, todo o corpo padece. Então a minha consciência de apóstolo é trabalharmos com todos os ministérios no aperfeiçoamento do corpo. Então Deus tem me dado uma equipe muito linda, né? Alguns jovens, e eu vejo muitos jovens chegando e eu já vislumbro eles no ministério. Lógico, tudo vai acontecendo ao seu tempo. As pessoas que trabalham conosco, como os nossos voluntários, servindo ao Senhor com alegria, servindo por amor. Tudo isso eu vejo como fruto dessa jornada, dessa caminhada, deste investimento que fizemos durante esses 30 anos. Mas eu estou certo que aquilo que nós alcançamos é quase nada diante daquilo que Deus tem. Deus tem muito mais. E eu acredito que eu vou viver com vigor e saúde, não apenas para ver, mas fazer parte mesmo deste futuro que já chegou para nós, de expansão, de crescimento e de frutificação.